Ah, até tem um aplicativo que eu uso para botar. Tudo bem, gente? Eu uso um aplicativo para botar a câmera. Em algumas coisas eu consigo fazer. Nesse não. Tudo bem, gente? Sem imagem? Deixa eu tirar aqui. Isso aqui. Vou pausar. Aê. Olá. Qual é que é, gurizada? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Porra. Aqui. Isso. Não. Não consigo ajeitar uma câmera boa. Olha aqui, vai ficar bem o quadrado do quadro. Deixa eu ajeitar primeiro. Sora, aqui tá de boa, só tua voz tá um pouco baixa. Tá, beleza. Tá sem... Pra quantos tá sem som? Só diz aí. Todo mundo me ouve. E todo mundo me vê. Vai cortar minha cabeça, mas azar. Que assim eu fico mais perto da câmera, vocês enxergam todo o quadro. Eu vai ficar bom pra eu tirar a foto. Foda-se se vai cortar a cabeça aqui. Acho que isso não é o problema, né? Então tá. Também quero aproveitar que hoje vocês estão conversando comigo, bah, aqui dá saudade de conversar com vocês. Queria perguntar, vocês prestaram atenção naquela vez que eu botei um material no grupo que era uma apostila de orgânica para vocês? Vocês viram isso, né? Tá. Se vocês viram isso, vocês provavelmente tiveram acesso ao material. Então a gente está chegando hoje na aula finalizando ali no finalzinho mesmo dessa apostila que eu botei, a gente está chegando agora com os grupos substituintes e a nomenclatura dos compostos hidrocarbonetos. Uh, a partir disso, eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês no grupo e também vou dar a próxima apostila do resto, que a gente vai continuar vendo a orgânica aí pelo resto do... Para a minha frente é só orgânica. Então comigo vocês vão ver até a prova da URGS aí. Para isso eu quero botar um material já para vocês irem lendo antes, que eu sei que vocês gostam de material, tá? Deixa eu ver. Assim corta menos a minha cabeça e mesmo assim vocês enxergam o quadro. Então tá. Se bem que de qualquer forma eu venho vindo pra frente. O que é o nosso assunto de hoje, gente? Falar sobre como dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Por quê? Na aula passada, a gente falou de todas as classes de hidrocarbonetos, né? Terminamos ainda falando, a gente já falou dos tipos de cadeia, a gente já falou como classificar ele, se ele é se ele é um alcano, um alceno, se ele é cíclico. Então, agora a gente vai pegar esses carinhas e dar nomenclatura para eles um por um. Porque tá baixo o som, então eu vou ficar mais perto. Tá? Agora melhorou, né? É porque o microfone é aqui, ó. E aí, cada vez que eu venho pra cá, fica alto. Então, eu vou ficar mais desse lado aqui para vocês conseguirem ouvir. Então, assim, gente, agora a gente tem que. A parte mais importante, e vocês vão ver que a orgânica inteira, eu vou levar com vocês esse negócio da nomenclatura. Porque a gente vai sair da nomenclatura dos hidrocarbonetos e a gente vai entrar na nomenclatura depois dos álcoois, depois do fenol, depois das aminas. A gente vai viver falando do nome desses caras, porque cada um deles tem uma importância. E quando ele for importante para o Enem ou importante para a URGS, eu vou falar. E vou parar e vou dar mais atenção para esse composto. Eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem, fazer muito difícil. É chato, na verdade, não é nem difícil, é chato de fazer, porque é chato de lembrar cada detalhezinho, principalmente o que a IUPAC cobra para nós, tá? Então vamos ver se a gente lembra de algumas coisas. Os hidrocarbonetos saturados eram aqueles cicloalcanos e os alcanos, né?
Os insaturados são todos os outros, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os cicloalcenos. Então, todos esses caras, eles têm eles têm uma ligação dupla ou uma ligação tripla que identifica eles. E agora, todas as vezes que vocês forem fazer a nomenclatura de alguma coisa, vocês vão sair procurando três coisas. Vocês vão sair procurando a ligação dupla ou tripla. Vocês vão sair procurando um radical que identifique a função. Quando a gente chegar lá na função álcool, vocês vão ver que o OH, a hidroxila, ela é constituinte do radical do álcool. Lá para frente. Quando vocês estiverem dando a nomenclatura, vocês vão diretamente procurar se tem a hidroxila e onde que ela está. A partir de agora, vocês vão dar atenção para o radical, para a ligação dupla, e vocês também vão contar o número de ramificações. Vocês vão ter que aprender, portanto, a cadeia principal, qual vai ser. Qual será a cadeia principal? A gente vai ver isso hoje ainda, depois que eu falar desses grupos substituintes aqui. Tá? Olha só. Se tu não entender, tu para. Realmente hoje é muito importante para a gente dar segmento para o resto da matéria. Então, olha só. Botei antes, eu geralmente gosto de falar dos grupos substituintes, que foi que eu botei no fim da apostila, porque muitos de nós a gente não se dá conta do porquê o nome do grupo substituinte. Principalmente quando ele é derivado de um hidrocarboneto. Uma coisa importante, não vai precisar saber se é um radical arila ou se é um radical alquila, porque são dois grandes grupos que a gente tem. Só vai precisar saber, mais ou menos, identificar o nome dele. Existem poucos que tu vai ter que decorar. Alguns tu vai ter que decorar mesmo, tipo vinil. Vinil não tem como saber pelo nome. Mas tem alguns que tu vai conseguir identificar pela própria fórmula, que é o que a gente vai fazer aqui inicialmente. A gente vai olhar primeiro para esse carinha aqui, ó, que é quem? O metano, né? Falamos nos alcanos desse cara aqui, um cara saturado. Aí olha que interessante, eu decidi hoje pegar este alcano, que tem C e 4 hidrogênios, e tirar um hidrogênio, tá aqui em cima, ó. Menos um hidrogênio. Dá para enxergar? Eu vou aumentar minha tela para ver se eu enxergo, porque eu não estou enxergando. Ah, claro que dá. Olha aqui, menos H. Se eu tiro esse H, como é que era o nome desse cara? Era metano. Agora, o metano vai perder um hidrogênio. E, bom, se perde um hidrogênio, o que acontece? Fica faltando uma ligação para ele, né? Porque o carbono tem 4 ligações. Sim? Te lembra do primeiro postulado, né? Carbono é tetravalente. Então, se ele tem 4 ligações e ele perde um hidrogênio, aqui em vermelho eu botei uma valência livre. Vocês vão ter que se acostumar com essa partezinha aqui, ó. Com isso aqui. Vocês vão ter que se acostumar com isso. Eu vou baixar para poder enxergar o chat. Porque assim vai identificar para vocês se é uma ramificação ou não. Na medida que eu tiro um hidrogênio do CH4, eu fico com CH3 e uma valência livre. Essa valência livre, gente, é tipo a possibilidade de eu fazer uma ligação com alguém. Se eu pegar esse cara aqui e engatar ele numa cadeia que esteja precisando de um elétron, por exemplo, tu vai pegar esse cara e vai colocar ali porque ele tem a capacidade de fazer essa ligação. O Eduardo perguntou se grupo substituinte é a mesma coisa que ramificações. Geralmente vai ser, né? O grupo substituinte vai ser a nossa ramificação. A gente vai engatar ele na ramificação. Só que, às vezes, não. Eu preciso que vocês entendam de onde ele sai. Que podem pegar vocês nessa nomenclatura só do grupo substituinte. Eles não necessariamente vão pedir para vocês se isso é uma ramificação ou não. Eles vão pegar e vão dizer, qual o grupo ali que está ali. Tem uns bem mais difíceis que esses aqui. Esses são mais fáceis de visualizar. Vai ter o vinil, vai ter o benzil, o fenil. Esses vocês vão ter que saber visualizar na hora que bater o olho, porque é neles que, se tiver na prova, é neles que a URGS vai focar. Se aparecer esses três, por exemplo, primeiro que a questão vai ser bem difícil. Pode ter certeza. Segundo que ela vai focar nessa resposta. Vai ser nesses grupos substituintes. Por isso que é tão importante essa introdução para que a gente consiga dar nomenclatura. Na medida que eu tiro do metano uma
valência, ou um hidrogênio, né? Faço a permissão com que ele possa fazer uma ligação aqui, ele se chama agora metil. A gente vai substituir o final por il, ou ila. Isso aqui também comumente chamado de metila, né? Uma metila. Mas tu pode chamar ele com o seu nome da IUPAC, que vai ser metil. A gente vai usar só IUPAC, tá? Entendeu o nome? Agora olha aqui embaixo. Mesma coisa. Esse cara aqui era o etano. Dois carbonos, 6 hidrogênios. Etano. O etano também perde um hidrogênio. Bom, como ele tem... Olha aqui, que legal. Cada um dos carbonos aqui, ó, tem 3 hidrogênios. Mais a ligação entre os carbonos, eles estão perfeitinhos. Eu posso tirar um hidrogênio de cada lado, como eu preferir. Aqui eu tirei um hidrogênio, portanto, deste CH3. E ele se tornou CH2, com uma valência livre. Pergunta, eu posso encaixar o cara a partir desse lado aqui, em alguma reação? A partir do lado esquerdo? Não, porque aqui não tem valência livre. Então, tu vai pegar ele e vai encaixar dessa forma. Se eu pegasse ele e virasse, eu encaixar ele aqui, a partir do meu CH2. E o meu etano vai virar o etil. O etil. De forma semelhante, vai acontecer para todos os outros caras que têm mais carbonos. A partir de agora, eu não botei a reação em que diz ali, ó, menos hidrogênio. Eu só botei o radical. Que a gente pode supor de quem que ele vem, né? Olha só, esse cara aqui tem 3 carbonos. Se ele tem 3 carbonos e ele fosse, e eu tô vendo que ele é um cara só com carbono e hidrogênio, quem é que ele vai ser? O propano, né? Mas o propano perde um hidrogênio em algum dos seus lados. Podia ter sido desse lado, mas eu tirei aqui, fazendo a valência livre do propano gerar o propil. Isso? De boa até aqui, né? Agora que começa a complicar um pouquinho. Porque a partir de 3 carbonos, existem outras nomenclaturas. Para o próprio cara que tem 3 carbonos. Tu vai ter que cuidar onde que vai estar essa valência, a partir desse cara aqui. Porque o propil, ele só vai ser propil se ele for assim, ó. H3C, CH2, CH2 e a valência. Se for assim, vai ser propil. Mas olha aqui, ó, a variação que eu posso fazer. Esse cara aqui não tem 3 carbonos. 1, 2, 3. Poderia claramente, se eu tivesse aqui, ó, H2 nesse cantinho aqui, se fosse H2, eu teria aqui o propano. Só que daí eu tiro, em vez de tirar das pontas, eu tiro do cara do meio. Eu tiro um dos 2 hidrogênios que tinha aqui e faço ficar a valência livre bem no meio. Como se ele tivesse isolado por 2 metilas. E eu vou chamar este cara de isopropil. Bom, agora eu tenho que começar a diferenciar, porque pior que o propil, que é só propil e isopropil, é o butano, que vai te gerar 4 na verdade, que tem ainda o isobutil, que eu não botei aqui. O butano tem 4 carbonos, a partir daqui, ó, são 4 carbonos, o mesmo cara, pode ter 4 variações. Sor, que está escrito em verde, variação do propil, não é importante. Não é importante mesmo. Tá? Tá? Vocês não estão ligados como tá quente aqui. Vamos ver as perguntinhas porque é bem... Olha. É bem importante o que tá rolando aqui. Essas perguntas são... O que tá escrito em verde, o que tá escrito em verde, o que tá escrito em verde. Como que fica... Puta que pariu, sumiu. Como que fica o propil na fórmula de bastão? Esse aqui é? Lá embaixo aqui, ó. Propil com uma valência disponível. Ele era o propano, né? Mas fica uma valência disponível. Eu sei que o térmico butil em forma de um pé de galinha, mas o sim.
Aqui vai, mas já tá aparecendo ele, né? Ele vai ser, tá falando disso aqui, quer saber como que ele fica. A gente vai ver isso mais facilmente quando a gente pegar uma cadeia grande. Que até agora isso parece solto para vocês. Toda vez que eu dou essa aula, que é a primeira aula de nomenclatura, todo mundo chega para mim e diz: "Bah, isso é muito solto. Por que que tu falou isso?" Gente, isso aqui não é nem a questão mais básica da prova. Não é nem isso aqui que vocês precisam focar. Eu tô dando essa aula para vocês para que vocês se acostumem antes com esses radicais. Porque agora eu vou pegar pesado quando eu botar ramificação para vocês. Vocês vão ter que identificar esses caras aqui, principalmente, numa cadeia gigantesca. Tem uma cadeia no meu braço aqui, mas eu acho que ela não aparece. Ela é cheia de ramificação. Eu posso pegar várias coisas. Ah, não dá pra ver. Eu posso pegar várias dessas ramificações aqui para vocês testarem. Ah, é verdade, a foto. Tá? Bom, antes, falar do butil. Olha aqui. Com 4 carbonos, e eu tiro uma valência de uma das pontas, se ele for uma cadeia linear, ele vai se chamar butil, que nem é no propil aqui, ó, que nem é no metil e no etil. É igual. Agora, supondo que eu tire, em vez de tirar desse carinha da ponta, eu tiro de um carbono que está ligado em outros 2 carbonos. Esse carbono ligado em outros 2 carbonos não é carbono secundário? Já respondo vocês dois. Esse cara aqui está entre 2 carbonos, portanto ele é um carbono secundário. Aí olha que interessante, eu faço um radical a partir de um butano e eu tiro do carbono secundário dele um hidrogênio. Eu formo o SEC, o segundo butil. Só que, gente, vocês vão ver isso mais, já vai ficar mais claro. Eu vou botar isso numa cadeia e vocês vão conseguir identificar. Não se preocupem com isso, tá? Agora, supondo que o meu butano seja diferenciado, ele seja um para cada lado. Os meus, os meus metils, um para cada lado. Tem uma ligação aqui, uma aqui e mais um hidrogênio embaixo. Então eu tenho quatro carbonos, vem a ser o butano. Mas aí, em vez de eu tirar de uma das pontas, o que esse carbono aqui é? Ele está ligado a 1, 2, 3, carbono terciário. Portanto, eu tenho aqui o terquebutil. Isso? Essa parte aqui é a mais difícil. Mas assim, não é para decorar todos esses nomes. Não precisa dizer assim, como é que eu vou fazer para saber tudo. Não, vocês vão ver que as ramificações vão ser sempre as mesmas. Até o final do ano, vocês vão fazer essas daqui milhares de vezes e vocês vão se acostumar. Tá? Agora deixa eu ver as perguntas. Esses nomes são dados apenas às ramificações? Sim. A gente vai usar eles apenas nas ramificações, Eric, porque assim, ó, eu vou encontrar um butil no meio da minha cadeia principal. Agora eu vou falar de mais 4 radicais para vocês. Nós já vamos dar uma nomenclatura, tá? Eu tenho que pegar esses 10 minutos aí para terminar os outros radicais. E eu já vou começar a dar a nomenclatura para vocês verem como vai ser mais fácil de visualizar. E Vinícius não vai precisar tirar. Eles vão tirar para ti. Tu vai identificar ele tirado. Quer ver? Olha só, existem outros que eu quero. Vou tirar uma foto primeiro. Eu quero saber se todo mundo tá claro. Porra, tem 52 negros dentro da sala. Se 52 negros botarem sim ou não, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Bota aí sim ou não. Não tá claro? Tá claro? Qual é que vai ser? Não quero te ouvir. Enquanto isso eu vou apagando aqui, ó. Como eu não tive espaço para falar da última ramificação do butil, eu ainda vou deixar elas aqui, ó. Para vocês verem que isso que eu vou botar aqui continua sendo ramificações do butil. Olha só, para tudo. Olha só, teve gente falando. Sim, sim, sim. Que coisa bem boa. É isso que eu quero. Preciso interagir com vocês. Eu não aguento mais
falar sozinho. Vai, é tri ruim. Eu quero ver vocês. Eu quero aglomeração. Furdunço. Então olha aqui, rapidinho, já vai ficar mais claro. Supondo que eu pegue esse mesmo cara aqui, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Ó, eu peguei esse cara e virei. Esse cara aqui eu virei. Era a mesma coisa, né? CH3, CH3. Ops. Isso, tá certo. E eu peguei agora, em vez de eu tirar a valência do carbono terciário que está ali no meio, eu decidi tirar do carbono que está na ponta. Por quê? Porque não sei, porque não fui eu que tirei, eu encontrei essa ramificação assim. E assim, ó, essa aqui eu peço para vocês que vocês decorem, a única. Porque essa aqui, pouco vocês vão encontrar. Essa é o tal do pé de galinha, que ele acabou de falar ali nos comentários. Esse cara se chama isobutil. Ah, mas tu falou que não tinha que saber. Só essa tu precisa saber. Nem essas daqui. Essas daqui tu vai ver que tu vai achar. Vai ficar visível. Agora, essa aqui, tu vai ter que saber. Eu vou botar uma cadeia justamente com essa aqui. Que vai ser a primeira ramificação que a gente vai utilizar. Tá indo, né? Já vai ficar mais claro. E agora? Bom, agora eu vou apagar. E agora eu vou falar das últimas três. Que são ramificações que assim, a URGS já cobrou algumas vezes para fazer terror mesmo. Não é algo que vão fazer toda hora, mas são algumas ramificações que vocês têm que identificar. Principalmente essa aqui, ó. Vocês se lembram desse cara? Tem um anel aromático, o tal do benzeno. Supondo... Ficou uma bosta isso aqui. Vou desenhar dois. Só que esse aqui eu vou botar mais um CH3. Aqui a URGS gosta de confundir vocês. Existe uma coisa contrária aqui. Isso aqui pra ti parece é um benzeno. Pode estar tá certíssimo tu me dizer que é um benzeno. CH2, 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 em todos. Não, CH, desculpa. CH, 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 CH. Supondo que eu tire um hidrogênio dessa pontinha aqui e deixe essa valência livre, esse cara que era o benzeno se torna a radical. Agora não fica bravo comigo. Fenil. Puta que pariu. Não fica bravo comigo. Eu não sei por que a IUPAC fez isso. Porque assim, ó, o benzeno gera aqui o meu radical, que vai ser o benzil. Supondo que eu tiro uma, aliás, CH3, ó. Aí eu tiro um hidrogênio, vira CH2, e fica uma valência livre. Esse radical aqui vai ser o radical benzil. Ou yes or no. Me diz que ou yes. Sinto muito, então, prof, porém as aulas penso... Ops. Ah, ele falou por causa das aulas suspensas. Pois é, eu tô com saudade de vocês. São diferentes, claro. Ó, esse cara aqui tinha um CH3 em cima. Ah, esse aqui não tinha. Esse eu tirei só um hidrogênio de cada um. Aqui o fenil. Não, não gabaritei. Fiz 23. Peraí, explica de novo. Ali no primeiro é CH3. Não. Olha só. Aonde? Nesse aqui, esse aqui eu só tirei um H. Aqui tinha um CH3 e eu tirei mais um H. E aqui é o radical benzil e aqui se tornou fenil. No fenil não tinha CH3, só tinha hidrogênio. Era CH. Aí eu tirei o hidrogênio que tinha ali. E ficou essa valência livre. Posso encaixar exatamente esse radical inteiro. Aqui
Se eu fosse encaixar alguém desse cara, eu ia ter que encaixar por aqui. Ia encaixar primeiro pelo CH2 e depois ia encontrar a minha cadeia cíclica. Isso é só uma valência livre, Júlia. Exatamente. Aqui a valência livre está no CH2. Tá em vermelho, não deu para identificar muito bem, né? Tá, mas essa aqui é a nossa valência livre, certo? Isso? Sor, o isobutil carbono do meio é CH2. Muito obrigado. Era CH. 1, 2, 3, 4. Eu que botei um H a mais ali. Sequelei. Sor no isobutil? Tá. Vou tirar uma foto disso. Ah, não, quero falar de mais um. Tá, esse aqui é só por capricho. Tá? Não briga. Não me briga. Por favor. Vocês viram que a maioria das vezes eu usei cara saturado, né? Mas supondo que eu pegue o eteno. Pô, eteno, uma dupla. E aí eu decido tirar um hidrogênio de um lado. Todo mundo tá comigo aqui, ó. Tirei o hidrogênio desse lado. Ficou o quê? Uma valência livre. Esse cara tem um nome muito bonitinho. Alguém sabe que radical é esse? Já respondo você sobre a diferença desses dois. Primeiro quero saber se alguém sabe o nome deste baixo. Se chama radical vinil. Isso é capricho meu. Poderia nem falar, mas é capricho, você sabe. Ah, tu foi bem, Débora. É vinil mesmo. A diferença desses dois aqui, ó, presta atenção você, todos, larga tudo que tá fazendo, está comendo, para. Olha aqui. O que tinha de diferente? Vamos supor que eu não, ó, de novo, eu vou voltar do início. Peguei esse cara aqui, era o benzeno. Tinha aqui, ó, gente, é um C e um H, não é? É um C e um H, dupla CH, dupla CH, dupla, né? Então, o que eu faço? Eu chuto esse hidrogênio para fora e a valência livre fica direto conectado no anel. Agora, nesse cara daqui do lado, o metilbenzeno, esse cara a gente já vai aprender a dar essa nomenclatura, eu tiro um hidrogênio daqui, do metil que está ali, desse CH3, que vira CH2, mais uma valência livre. Isso? Oh yes or no? Oh yes. Tá? Vou tirar uma foto. Radical vinil aí é capricho, mas é bem bom. Eu não vou deixar de mostrar nada para vocês. Tá? Suave Bright. Vou apagar aqui. Tá, deu bem o tempo certinho. Eu tenho 20 minutos pra gente poder conversar. É 20, né? Vai até as 4h20, isso? Ou 4h10. Não tenho 10 minutos. Olha aqui. Putz, até as 4h10. Então, olha só. Para que a gente entenda, eu vou botar uma aplicação desses radicais numa cadeia. Como se eu estivesse fazendo na prova do Enem e como se eles estivessem perguntando isso para vocês. Na próxima aula, a gente vai aprender a dar toda a nomenclatura no passo a passo. Para te adiantar, se tu quer testar, primeiro tu encontra a cadeia principal. Depois tu separa as ramificações. Tu bota a nomenclatura em ordem alfabética. Tu tem que posicionar essas ramificações e botar ela em ordem alfabética, para depois tu botar os tracinhos e dar a nomenclatura. Mas isso a gente vai ver tão detalhadamente na próxima aula que vocês não vão precisar testar agora. Eu vou falar disso para o resto da orgânica, vocês podem ter certeza. Então olha só, nomenclatura de hidrocarboneto ramificado. Eu vou botar a mesma fórmula de vários jeitos. Deixa eu pegar um exemplo bom. Não, vamos começar pelo simples, né? Pode ser?
pelo simples dizer. Eu vou mandar a foto depois. Sorovinil H2C dupla CH. Isso mesmo. Mas mas não presta. Agora aqui, ó. Olha pra cá, pra ser bem mais tranquilo da gente conseguir identificar. Todo mundo. Bom, perfeito. Tu já identificou, o Eduardo já identificou ele pra nós. Qual é esse radical? Que vai ser o fenil. Mas eu quero que vocês parem de procurar só o radical e venham comigo ver o que está acontecendo. Primeiro, eu tenho aqui uma cadeia que é mista. Por quê? Porque ela é uma cadeia aberta em cima com uma parte dela fechada. A gente ainda não vai chamar ela de ramificação. A partir do momento que eu pego isso aqui, eu procuro a cadeia aberta, e eu estou aqui numerando e nomeando a minha cadeia aberta. Eu pego a minha cadeia aberta e eu começo a olhar que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos em sequência. Nesse momento que eu pego a minha cadeia aberta, sim, eu botei o fenil como ramificação. Calma aí, gente. Calma aí, vocês estão indo muito rápido. Eu botei a ramificação fenil. Eu escolhi, nesse momento. Tu vai ter aqui, ó, a tua cadeia principal. E quando tu olhar para ela, tu vai precisar de identificar onde que esse cara aqui está conectado. O que esse cara tem de diferente da minha cadeia? Bom, a minha cadeia aqui é aberta e aqui minha cadeia é fechada. Eu tenho uma cadeia mista, portanto, um deles vai ser a minha ramificação. Eu estou te dizendo que vai ser o fenil, nesse momento. A gente vai encontrar depois cadeias que começam aqui, passam e terminam aqui e tornam isso aqui uma ramificação. Supondo que fosse, também vamos fazer esse teste. Agora olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Aqui nesses carbonos, eu não tenho diferença entre o início e o fim. Ou tenho? Tem alguma coisa de um lado que não tem outro? Se eu fosse pegar esse cara aqui para dividir? Bom, desse lado aqui não tem nenhuma ramificação. Mas desse lado aqui eu tenho, ó. A partir do segundo carbono aqui, eu já tenho fenil. E a partir de agora, vocês vão ver que para tu numerar, tu primeiro acha a cadeia principal, que a gente achou. Segundo, tu numera essa cadeia de acordo com o quê? Bom, nesse caso, como não tem nada diferente, tipo uma dupla, tipo um radical, só tem uma ramificação, eu vou numerar essa cadeia mais perto da ramificação. O que seria numerar? É dizer que esse é o carbono de número 1, esse é o carbono de número 2 da minha cadeia, esse é o carbono de número 3, 4 e 5. Ah, por que tu não começou a numerar desse lado aqui? Justamente pela nossa regra. Mais perto da ramificação, mais perto do radical ou mais perto da dupla. Certo? Então, o que eu fiz? No carbono de número 2, eu tenho aquele meu radical que a gente conversou antes, que é o fenil. No carbono de número 2. Então, agora, como é que eu vou dar essa nomenclatura? Como eu só tenho um radical, desculpa, aqui o meu grupo substituinte, eu não vou precisar me importar se eu vou colocar o nome do fenil antes do outro, em ordem alfabética. Nesse momento, eu só tenho uma ramificação. Aí eu vou botar o seguinte: posição da ramificação. 2. Tracinho. Nome da ramificação. Nome do hidrocarboneto. 2. Fenil. Pentano. Se não está claro, olha para esse lado aqui. Eu já vou responder as perguntas. Olha só, rapidinho antes que estoure meu tempo. Deixa eu ler as perguntas. Nesse caso, a ramificação é o fenil.
2-fenilpentano é o nome. Se por acaso tu pegasse de baixo para cima, por exemplo, não poderia ser H3C a ramificação? Poderia. Se eu pegasse daqui para cá, poderia, mas eu estou usando isso agora só para a gente entender o posicionamento, tá? A gente vai avançar muito nisso. Isso aqui é o básico do básico. Olha aqui. Tá na apostila de vocês o passo a passo, mas na aula que vem vai estar escrito no quadro tudo isso e a gente vai começar a numerar e identificar um monte de hidrocarbonetos. Isso aqui eu nem botei o passo a passo para vocês, eu estou só falando. Na aula que vem a gente vai saber exatamente o passo a passo para dar toda essa nomenclatura. Mas vem para cá antes. Olha só. Como é que eu faço para saber aqui quem vai ser minha cadeia principal, gente? A minha cadeia principal tem que ser a cadeia que tem o maior número de carbonos, ou o radical, não, e também o radical, e se tiver uma dupla, e se tiver tripla. A minha cadeia principal é aquela que identifica quem é o cara. Agora olha aqui, nesse caso como é um hidrocarboneto, não interessa a diferença, eu só preciso saber se ela é onde é que é maior e onde é que é menor, onde é que eu tenho o maior número de carbonos, né? Aqui, se eu começar a contar, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar desse carbono até esse aqui, eu tenho 5. Se eu contar 1, 2, 3, 4. Bom, vocês já perceberam que essa aqui tende a ser a minha cadeia principal. Por quê? Porque ela tem 5 carbonos. O que aconteceu? Separou este e este radical. Não ficou mais fácil quando tu separa a cadeia principal? Fica dois radicais. Um que vem de, ó, match, et. Então tem dois, ele é o etil. E aqui que é só um carbono, o metil. Então, agora a partir disso, eu vou dar a nomenclatura do cara a partir do que eu já sei. Olha aqui. Como é que eu faço para numerar a cadeia? Eu vou numerar a cadeia sempre da ponta que for mais perto do radical, mais perto da dupla ou mais perto da ramificação. Eu vou repetir isso tanto, gente. Bah, vocês nem sabem quanto. Então, olha só. Se eu pegar essa ponta, eu conto 1, 2, 3 carbonos para ramificação. Mas se eu pegar dessa ponta aqui, ó, 1, 2 e vem a ramificação, eu vou começar a numerar carbono a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer? Bom, para dar a nomenclatura desse cara, eu preciso posicionar a ramificação, ou seja, dizer em qual carbono ela está, se está no 1, se está no 2, se está no 3. Depois eu tenho que separar as ramificações por ordem alfabética. Depois eu digo quem é o cara, se ele tem cadeia insaturada, enfim. Olha a nomenclatura desse aqui. Esse aqui vai ser o, olha só, 2-etil. 2-etil. Ah, por que o etil veio na frente? Metil, né? É M. 2-etil. 3-metil. Ah, quase pequeno. 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. Ou yes or no. Ou yes, né? Perfeito, gente. Agora vocês entenderam, então, o que é que eu queria com a nomenclatura e com aqueles radicais. Isso era para introduzir vocês a não ficar com medo de dar o nome desses caras. Isso foi o menos difícil, né? Fazer o nome dos caras. Então, assim, olha lá na apostila. A aula que vem a gente inicia a nomenclatura. Eu vou botar uma lista de exercícios para vocês, mas provavelmente só se vocês quiserem arriscar para fazer, que a partir da aula que vem a gente consegue, tá? Vou botar mais apostila. Muito obrigado pela presença de vocês. Continuem estudando. Muito bom ter vocês conversando comigo, tá bom? Um beijo para vocês. Se cuidem na rua. Não saiam se não for necessário. E passa álcool em gel, né? Beijo, gente.